Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar pra vocês uma análise que eu fiz do trailer do Homem-Aranha que saiu ontem à noite, né? Eu fiquei à noite olhando de novo, fiquei, sei lá, até 2 e pouco da manhã, tentando perceber o que dava pra tirar dali em relação ao filme, né? Aí então a primeira coisa que eu fiz foi pegar o vídeo aqui do YouTube mesmo e colocar ele em 0,25% da velocidade. 0,25% não, 0,25, né, da velocidade. Aí então o que eu percebi nessa velocidade? Que o trailer tá uma bagunça, é um monte de momentos misturados. A principal característica que eu utilizei para poder entender o trailer é analisar o traje do Homem-Aranha. Se a gente observar qual traje ele está usando, a gente consegue deduzir em qual momento isso se encaixa no filme. Então, resumindo, o que eu fiz? Eu peguei, baixei o vídeo, botei no editor e separei todos os takes em que ele muda de traje. Todos eles. E aí a gente vai olhar agora aqui como que ficou isso. Eu vou passando aqui frame por frame para a gente perceber como que ficou essa jogada e como que fica em ordem. Então vamos lá. Antes de tudo, então, o que aparece no nosso trailer? São essas cenas aqui, em que ele tá com o traje preto e vermelho dele, que ele fez. Todas essas cenas aqui são com o traje preto e vermelho, ó. Aí, eu acho que vai ser no começo do filme que vai ter um ataque àquele espaço da tia dele, a tia May lá. Vai ter um ataque lá, por quê? Porque aqui ele tá todo machucado falando com ela, ó. É a tia dele aí, né, pelo cabelo a gente vê. E ele tá com o traje preto e vermelho, falando com ela. Ele já tá machucado. Ela tava ali correndo desesperada antes. Então, e aqui essa cena da chuva. Eu acho que isso aqui não é depois da queda da MJ. Eu acho que isso aqui é ainda dentro do ataque ao espaço lá da tia May. Por quê? Porque me parece que esse traje que ele tá usando ainda é o preto e vermelho. Eu sei que é muito pouquinho, mas os outros trajes têm uma listra aqui assim que dá pra ver bem nítida e aí não tem, então eu acho que é o primeiro traje dele ainda. Então eu acho que depois do ataque da tia May, alguém muito importante vai se ferir, e eu acho que pode ser a tia May, não sei, mas ele tá triste por causa disso. Aqui esses momentos aqui, essas explosões provavelmente são no espaço lá da tia May, certo? Aí eu separei já em outro momento do filme. Ele vai indo ver o Doutor Estranho, vai pedir ajuda pra ele e tal. Essa parte a gente já sabe bem, né? Agora aqui, olha só que interessante. Eu separei esse trecho aqui em que o Doutor Estranho tá falando com ele. Por quê? Porque ele tá de terno. Pode ver antes aqui, quando ele vai ver o Doutor Estranho, ó. Ele tá utilizando um casaquinho, uma camisa flanela, um casaquinho que parece uma camisa flanela, né? E aí aqui, a gente já percebe que ele tá usando um terno e uma camisa por baixo. Ó, falando com o Doutor Estranho. Aí ele fala que tiveram visitantes. Então, a gente sabe já que nessa cena da ponte aqui, desse lugar ali, dessa rua, em que ele vai enfrentar o Duende Verde, que aparece a bolinha dele lá, ele estava em cima de um carro utilizando um terno. Então é esse momento aqui. Aqui nesse momento ele já está de terno. Provavelmente podia ser talvez o funeral de alguém, não sei. Ou... não sei, só sei que ele estava com o terno, né? Aí a gente percebeu já então que nesse momento vai ter o ataque do Duende Verde. E aí ainda tem as garras do Dr. Octopus procurando alguém, certo? E olha, dá um close, ó, dá uma olhada nessa garra, nesses tentáculos. Eles estão prateados, é cinza, a cor metálica deles natural, certo? Ok. Aí ele vê o Dr. Octopus. Aqui a gente percebe bem que esse traje agora já é o traje que ele ganhou do Homem de Ferro, né? Que tem a aranha azulada. Destaquem isso, percebam isso, é uma aranha azulada. Ele ganhou esse traje aí no Guerra Infinita. E ele luta com esse traje. E ele tava com o terno. Do terno se transforma no traje, ok? Ó, continua com o mesmo traje. Agora é o mesmo que ele ganhou do Homem de Ferro, certo? Mesmo traje. Em algum momento da luta ele vai botar esses tentáculos para fora. Mas ainda é a mesma luta com o Dr. Octopus, ó. Porque ele continua com o mesmo traje, certo? Só que olha o que acontece. Em algum momento o Dr. Octopus consegue pegar ele, prender. E aí ocorre essa cena em que os tentáculos do Dr. Octopus estão mudando. Olha isso bem lentamente, a gente vê que estão surgindo
partes vermelhas no tentáculo. E ele tá com uma cara assim de impressionado, tipo, nossa, o que é isso? Nossa, admirando o que tá acontecendo com os tentáculos dele. Eles estão ficando com esse tom avermelhado. E aí, a gente percebe essa cena aqui, olha, em que ele tá com o Peter Parker ainda preso. E aí, olhem bem, eu percebi que o traje do Peter Parker parou de transformar o terno dele aqui no peito, ó. Parou. A cena avança e continua parado, ó. Continua parado o traje no peito dele, não tampou. Então o que eu acho? Que foi arrancada uma parte do traje dele, foi arrancada, por isso que parou. E aí quando o traje percebe que tá vindo um ataque, aí ele tira a máscara, né? E essa parte é utilizada para tampar o peito para proteger, porque é justamente onde ele vai levar uma paulada. E que pedaço foi esse que foi arrancado do traje do Homem-Aranha? Eu tô olhando pra cá porque tem um espelho, né? Que pedaço foi esse que foi arrancado do traje? É justamente um pedaço que o Dr. Octopus arranca e ele consegue entender, ele é um gênio, né? Ele consegue entender a tecnologia do traje do Homem-Aranha e essa tecnologia ele absorve para si e gera então aquela parte vermelha nos tentáculos dele e tal. Então isso aqui vai ocorrer no filme, né? Só que ao mesmo tempo em que ele absorve a tecnologia do traje do Homem-Aranha, eu acho que ele consegue entender algumas situações pelas quais o Homem-Aranha passou. Será que ele não tem alguns vídeos, alguma coisa assim? E no momento que o traje tira a máscara, ele já reconhece que não é o Peter Parker, né? Do Tobey Maguire, é o Tom Holland, né? Corta pra essa cena aqui, em que eles estão com ele meio que preso ali nesse espaço. E a gente vê que ainda tem um tom avermelhado nos tentáculos dele. E eu deduzi que o Dr. Octopus vai se tornar amigo deles aqui, nesse momento, nessas conversas. Ele vai aprender a se acostumar com eles. Eles vão se acostumar com o Dr. Octopus e eles vão ficar meio que amigos. Por quê? Pelo tom da conversa, dá pra perceber que eles estão... que o clima não tá tão tenso, né? Eu acho que o Dr. Octopus está ali, ele vai contar mais coisas do lugar onde de onde ele veio, né? Aí é o momento em que ele fala, você vai entrar na escuridão, caçando fantasmas. Dá pra ver que eles estão interagindo melhor, ok? Então eu acho que eu tenho mais provas disso, tá? Que o Dr. Octopus vai se redimir, como ele tinha se redimido no final do filme lá do Homem-Aranha, que ele era o vilão. Ele se redimiu no final, né? E se jogou na água lá, caiu na água. Aqui então a gente percebe o traje deles, ó. Ela tá com um casaco, tipo por cima de um moletom listrado e uma camiseta branca. Percebam isso. E a roupa do Homem-Aranha e do Ned, aí esse casaquinho dele, ó. Fiquem atentos nesses trajes, ok? Aí eles têm essa conversa ali com o Doutor Estranho, beleza? Aí, em algum momento, ele vai para essas torres de energia aí procurar mais um vilão. E aí eu acho que ele já tá com o traje preto. Aqui a gente já vê uma mudança também no traje dele. Pra mim ele já tá com o traje preto. Ele fica até a noite procurando. E aí ele tá com esse traje preto aí, ó. E esse traje preto parece que avisa ele quando o vilão se aproxima. Que tá surgindo lá atrás o vilão, ó. E o traje tá avisando ele. Tipo, opa, chegou, sabe? Aí rola um ataque, ó. Ele ainda tá com o traje preto. Percebam então que eu tô botando em ordem as cenas que apareceram no trailer, né? Pelo canal Nerdland eu descobri que tinha a Estátua da Liberdade, né? Ela vai ser modificada para que surja o escudo do Capitão América. Não sei se vai virar o Capitão América ou se eles vão colocar um escudo só como um símbolo de tudo que ele representa, né? Aqui, bom, isso aqui eu não botei em ordem. Isso aqui eu não sei em que momento é exatamente, se é justamente nessa torre, né? Mas parece que não. Agora eu acho que isso aqui é lá no lugar da Tia May, porque a Estátua da Liberdade não estava no meio de tantos prédios assim, né? Aí, ó, tu vê que parece que ela é meio isolada, ó. Os prédios estão mais distantes dela, né? Que mais eu percebi? Aqui o Doutor Estranho falando com ele, me parece que são as cenas do mesmo momento. E aí, eu deveria ter posto isso daqui lá no início. Isso é no início ainda pra mim,
por causa da roupa do Homem-Aranha. Ele tá com a roupa inicial dele. Então isso aqui é no início do filme ainda. Eu esqueci de botar isso em ordem, gente. Desculpa. E é nesse momento aí que vai ter a briga. Gente, eu achei incrível o jeito como a teia surge aqui, ó. Top demais, né? É nesse momento aqui que vai ter essa luta. A gente percebe então que em toda essa luta ele tá com o primeiro traje dele. Primeiro, no caso, do último filme, né? Ou deve ter algum outro motivo. Talvez ele recoloca esse traje aí, pode ser isso também, mas todas essas cenas da luta dele com o Doutor Estranho são utilizando esse traje, ó, o traje que ele mesmo fez no Longe de Casa. Agora, aqui a gente vê esse pessoal da DODC cercando o Happy. Eu acho que essa dali ainda é no ataque ao espaço da Tia May, tá? Mas não tenho certeza. Agora que agora que o clima já é à noite, Duende Verde chegando, ó. Aqui a gente já percebe o traje do Homem-Aranha diferente, ainda de noite, ó, por isso que eu coloquei essas cenas juntas. Ele já tá com outro traje que não apareceu nos outros filmes, porque essa aranha é dourada. Uma aranha dourada aparecendo bem no peito aqui. É outro traje, provavelmente ele vai criar um traje novo, vai ter um traje novo durante o filme, ó. Olha que interessante, ele tá lutando ainda com esse traje da aranha dourada aí pra mim é tudo do mesmo momento do filme, ó. Aí surge esse raio. Surge o Electro, né? Esse é o momento chave. Ocorre um raio de eletricidade e olha quem cai. O Dr. Octopus. Ou seja, o Dr. Octopus em algum momento se volta contra os vilões. Por isso que eu digo, ou os vilões se voltam contra ele. E ele cai por quê? Em algum momento eu acho que ele decidiu ajudar o Homem-Aranha. E aí ele acaba sendo... ele acaba sendo enfrentado pelos vilões ali e ele cai, e talvez é a morte dele nesse momento em que ele vai cair, assim como ocorreu no filme em que ele era o vilão. Ele vai cair e talvez ali é que ele morre, certo? Aí aqui a gente percebe onde é que o Homem-Aranha tá. Ele tá na cabeça da Estátua da Liberdade. Eu olhei, tem uma imagem aqui que mostra a cabeça dela, é exatamente esse lugar aí onde ele tá, ó. Aí ele vai recolocar a máscara, ó, do traje, e aí a gente percebe que ele tá com o cubo. Então, em algum momento, se não me engano, esse cubo serve para ele prender os vilões, né? Então, ali já estão os raios, então os vilões estão ali para atacar, e ele tá com o cubo, e nessa situação aí ele vai prender eles, ok? Aqui pode não estar bem em ordem, mas eu sei que tudo é o mesmo momento do filme, né? Agora ele tá sem o cubo, e essa cena em que ele vai lutar com eles, a gente percebe que ele tá de novo com essa aranha dourada no peito, com esse traje aí. Aí ele vai lutar, e olha que interessante, ó. Quando ele pula pra enfrentar eles, aqui o pessoal já comentou, né? Que provavelmente eles tiraram os outros Homens-Aranhas dessa cena, porque cada um tá indo numa direção, e o Peter se afasta deles, e eles continuam indo numa direção. Então provavelmente os outros Homens-Aranhas estavam nessa cena também, né? Mas o que eu achei interessante acrescentar é que os vilões que são destacados aí não incluem o Dr. Octopus. Por quê? Porque o Dr. Octopus caiu naquele momento, e talvez foi ali que ele morreu, como era o destino dele, né? Mas ele não ficou do lado dos vilões, ele ficou do lado do Homem-Aranha. E aí é nessa situação em que ele vai puxar o escudo, puxa o escudo da Estátua da Liberdade e acaba destruindo tudo, né? Isso aí a gente viu. Só que daí nessa destruição aí, acaba caindo a MJ. E percebam, ó o casaco do Ned, azul com o amarelo, é aquele casaco que ele estava usando lá com o Doutor Estranho, que eles falam do Scooby-Doo. E ó o casaco dela, é aquele moletom listrado. Ela simplesmente tirou um outro casaco que cobria ele, mas é o mesmo moletom, a blusa branca. Aí ela cai. Aqui a gente entende que é uma referência a Gwen Stacy, do Andrew Garfield, né? E ela caiu e tal, ele percebe... Aqui eu acho que essa cena não se refere à queda dela, porque ele tá olhando meio que pra cima. Só que depois, quando ele vai pular pra salvar ela, ele pula de cima pra baixo. Então, como que ele pula de cima pra baixo e quando ele viu ela, ele tava olhando pra cima? Então, acho que não é a mesma coisa. Mas beleza, aqui a gente entendeu que ela caiu e ele foi tentar resgatar ela. Eu nem sei dizer se esse daí é ele, certo? Nem sei dizer se é o próprio Tom Holland. É possível que seja um dos outros Homens-Aranhas. Mas a questão é, ela morreu? Ela morreu? E eu digo que não. Por quê? Nessa cena aí em que ela caiu, ela tava com esse casaco, ok? Ah, aqui ocorre essa abertura do multiverso, né? Essa explosão aí de energia, a gente vê as linhas, né? Os outros universos nesses anéis. A minha dúvida é, essa cena aqui é no final, depois da luta, depois de tudo, ainda de noite ali,
quando vai acaba dando algum problema e mudou tudo e vão surgir os outros Homens-Aranhas. Pode ser, né? Tipo, depois de toda a luta, depois que ele derrubou o escudo do Capitão América e ficou só a Estátua da Liberdade, aí o Ned fez alguma coisa pra trazer de volta os outros Homens-Aranhas pra ajudar, porque acabou acontecendo alguma coisa muito ruim, que pode ter sido realmente a morte da MJ, e aí então abre-se o multiverso, vem os outros Homens-Aranhas, e aí é que tá. Por que eu digo que ela não morreu? Tá, eu já falei que ela pode ter morrido, mas aqui a última cena mais importante, aqui. Por que eu digo que ela vai sobreviver, gente? Que ela tá viva. Por causa da roupa dela, é o mesmo moletom listrado, já é dia, ou seja, passou aquele clima da noite, ela caiu, era de noite, ok, passou. Ou foi antes? Não, não foi antes. Por quê? Porque o Homem-Aranha tá com a aranha dourada, com o traje da aranha dourada, e ele tá machucado. Ou seja, depois da luta, depois em que ela caiu e ele ficou lá todo machucado, alguma coisa acontece que ela volta. Ou ele mesmo conseguiu pegar ela, ou outro Homem-Aranha veio e conseguiu pegar ela. Não sei. Só sei que o dia amanheceu e ela tá com ele, ela tá com o traje listrado, ele tá com o traje do Homem-Aranha dourado. Então, em quais conclusões eu chego? A MJ vai sobreviver, o Dr. Octopus vai se redimir, vai ficar do lado do Homem-Aranha e vai acabar morrendo antes da luta final. E aí os vilões vão ser o Homem-Aranha, o Electron e o... Eu tô falando Electron, mas eu acho que não é Electron. Acho que é Electron é outro, né? Não sei. E o Duende Verde e o Homem-Lagarto. Se bem que ali no final, naquela luta em que ele vai enfrentar os três, o Homem-Areia, o Electron e o Lagarto, não aparece o Duende Verde, né? Boa questão também. E a bateria da minha câmera acabou terminando, então o vídeo vai ter que ficar por aqui. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem outros 2 vídeos meus. Um de filmes que eu assisti nas férias e outro de coisas interessantes que eu encontrei na rua e que foram bem úteis. Espero que vocês gostem. Valeu!